Tem treta, tem babado, tem paredão do caos e você vai entender tudo como aconteceu, tintim por tintim, em ordem cronológica. Agora, pega a pipoca, porque tá babado. Olha só, o Sapato tava conversando com a Bruna e com a Amanda, e aí ele tava falando que o grupo de lá, o caso, o Aquário, ia ir no Alface, e que ele achava que o cowboy ia na Lari. E aí a Bruna questionou que se tivesse contragolpe, quem que a Lari puxaria, e a Amanda falou que ela mandaria a Kay, mas tem um superpoder que poderia tirar ela do paredão. Aí eles falaram sobre isso e tal, e aí, minha gente, a Amanda disse que ela tava estressada, o Sapato falou que a Lari também tava estressada, e a Amanda falou que na verdade todo mundo tá, que é falta de comida, que tudo que tá acontecendo. Aí o Sapato disse, eu tô estressado também, mas eu não desconto em ninguém. E a Amanda, todo mundo, você levanta a voz. Aí a Amanda depois tava falando que ela quer imunizar a Aline, e o Sapato disse assim, você já sabe, já te falei, você vai se indispor com a Lari. Se o cowboy for na Lari e você der pra Aline, vai criar um constrangimento. Aí a Amanda disse que ela também era a primeira prioridade pra ela, a Aline, né? Mas ela ficava pensando também que se a Aline não tava na reta, não tem por que imunizar ela, e aí ela fica nesse looping, se dá pra Larissa que é a primeira prioridade, se dá pra mãe, como é que ela ia fazer. Pois bem, aí, minha gente, ela conversou bastante sobre isso, e o principal impasse, então, era exatamente sobre a questão do anjo. Se ela dava pra Larissa e deixava a Larissa feliz porque corre mais risco, ou se ela dava pra Aline, porque ela tava querendo dar pra Aline, mas a Aline não tinha risco nenhum. Então, essa era a grande treta. Pois muito que bem, minha gente. Daí, olha só. Ainda sobre o anjo, a Larissa falou numa conversa que teve com a Amanda sobre ela ser neutra entre ela e a Aline na imunidade do anjo. E aí, a Amanda e a Aline chegaram na hora e aí a conversa parou. A Amanda ainda contou pra Aline que pediu pro Sapato descobrir se ela seria a indicação do cowboy. E ele disse que não, mas que também não sabe quem vai ser. E de fato, o Sapato perguntou pro cowboy e disse que nem a Aline nem a Amanda corriam risco. Pois bem, depois de tudo que aconteceu, a Kay ainda disse, mano, a gente tem que falar com o Chris, ele não pode inventar de votar no Fred agora, eu acabei de ir lá conversar com a galera pra não votarem no Chris, se ele meter um voto no Fred, aí ferrou, ele vai sair como errado. Aí o cowboy disse que ele não ia assumir o BO de ninguém, que cada um que seguisse com a sua vida. Aí depois de tudo isso, do exposed do Christian, da Paula ter descoberto, de tudo aquilo que eu já te contei nos últimos vídeos, a Larissa falou que tá preocupada com a aproximação da Bruna com o Christian. E o Gaga disse que tanto ela quanto a Paula estavam confiando muito nele. E aí a Larissa disse assim, ó, não, mas por ela mesmo, tenho medo, sei lá, depois das coisas que aconteceram, eu fico com muito medo. Bom, nisso, pro César, o Christian tava pistolado. Ele disse que pra ele acabou, que ele tava esperando o jogo da discórdia pra jogar tudo no ventilador, que ele cansou, que ele foi julgado por pessoas por coisas do coração dele, que ferraram com ele no último jogo da discórdia, que ele ficou mal, e que pra ele tá explícito, e ele não quer jogar com quem fez mal pra ele. O César ainda disse que a Domitila e o Nicásio se uniram pra fazer a caveira do Christian. E a Kay ameaçou a abandonar o grupo se alguém do Aquário votar de fato no Christian. Aí, minha gente, vem a treta. Por quê? Como é que foi? Lá no deserto, e você presta atenção porque isso aconteceu agora antes da votação. Lá no deserto, o pessoal tava falando sobre contragolpe. Contragolpe esse que não teve, que não vai ter nessa semana, não existe. E aí eles estavam pirando nessa coisa, e aí eles estavam falando quais seriam as opções de contragolpe do Bruno Gaga. E aí eles falaram os nomes e estavam perguntando quem mais seria. A Paula, então, dá o nome do Christian. E o Bruno disse que então ele vai puxar o Christian se ele tivesse um contragolpe, mas que ele estava falando aquilo ali entre eles e que não era pra Paula contar pra Bruna, porque senão a Bruna ia contar pro Christian e eles não queriam que o Christian soubesse. Só que daí, a Paula fica no quarto, diz que ela não vai contar nem pra Bruna e nem pro Christian. E aí, depois ela vai no Christian e conta pro Christian. E quando ela conta pro Christian, o Christian pergunta se a Bruna sabia. E a Paula fala que a Bruna não sabia. E aí o Christian vai na Bruna e conta pra ela que ele tá correndo o risco de ser contragolpeado pelo deserto. E aí ela disse que ela não sabia disso. E aí o Christian fala assim, o pessoal não te contou? Mas vai todo mundo fazer contragolpe do seu grupo. E a Bruna, quem te disse? E ele, o Gago, o Guimê, pra quem me tirar, deixar o Fredão, só se não der certo. E a Bruna já falou com a Kay e o Christian, eles já sabem, mas não quiseram te contar. E a Bruna, como é que você sabe disso? E ele, a Paula.
Aí a Bruna fica pistolada e vai na Paula perguntar. Todo mundo sabia do contragolpe do Christian, menos eu? E a Paula sim. E ela, todo mundo, até a Lari. Vocês decidiram isso? E a Paula sim, a gente tava conversando de tarde com a galera dentro do quarto. E ninguém pensou em me contar. E a Paula, a gente entrou bem no meio de um jogo de confiança. A gente foi testado porque eles querem saber se a gente conta as coisas pro Christian ou não. E a Bruna, eu não sabia. E ela, você não sabia e continue sem saber. Foi um jogo de confiança primeiro comigo. Daí, ela conta, então a Paula conta pro Christian, que conta pra Bruna que não sabia, que fica braba com a Paula que sabia e não contou pra ela. E aí a Paula começa a entrar na pira de que ela tá, né, numa sinuca de bico, que tá numa situação insustentável, que ela ou tá traindo o deserto ou tá traindo o Christian, que ela não aguenta mais. Nisso ela fala pro Christian, o Christian deixa ela falando sozinha, disse que ela decide fazer o que ela quiser. Ela fica mal, chora e vai falar primeiro pra Amanda e pro Sapato. Quando ela fala pra Amanda e pro Sapato, o Sapato joga na cara dela que ela errou. E aí a Bruna vem junto. E aí a Bruna fica questionando e brava que ninguém contou pra ela. Aí o Sapato pergunta, tá, mas e tu não ia contar pra ele? Ela, eu ia. Ele, então tá explicado porque ninguém te falou. Só que daí a Paula queria conversar com o grupo inteiro. Mas ela não aguentou esperar o ao vivo, depois do ao vivo. E aí ela entra no quarto e fala pro pessoal, né, disse que ela tá muito mal com essa situação e que ela vai ter que se decidir. E aí o Fred disse que ele não tá entendendo a Paula, porque ela mesma joga o nome do Christian no contragolpe e depois ela vai contar pra ele. Só que ela se justifica dizendo que ela jogou o nome dele na roda sem querer, que foi na hora que ela falou assim, pensando alto. E aí ela disse que vai ter que tomar uma decisão de qual lado ela vai ficar. E aí o Fred, desimpedido, joga na cara dela e diz, tá, quem é que tu acha que tem mais chance de te trair, a gente ou ele? E ela, então, é nesse ponto que eu cheguei. E aí ela fala sobre isso e conta que ela falou pro próprio Christian que não era pra ele falar pra Bruna, que a Bruna não sabia. E aí ele vai lá na Bruna e pergunta pra Bruna se ela não sabia. A Bruna realmente não sabia e fica brava. E aí deu toda essa treta por um contragolpe que nem vai acontecer. Minha gente do céu, que babado, né? Bom, só que isso não foi tudo, tá? Porque lá no aquário também deu treta. A Sarah e o Christian trocaram algumas farpas, né? O Christian também se desentendeu com o Nicásio, porque eles tentaram colocar os pingos nos is. E aí o Gustavo tava falando que o Christian em nenhum momento disse que ia votar no Nicásio. Mal sabem eles que ele falou isso pelas costas assim, né? E aí o Gustavo e a Kay estão indo contra o Nicásio e defendendo o Chris na frente de todo mundo. E o Chris estava no silêncio. Aí o Gustavo ainda disse assim, quando você soube que ia pro paredão, você começou a juntar voto no Chris e o Nicásio. E eu trouxe pra todos aqui, vocês discordaram e ok, eu jamais ia fazer algo contra o grupo. Aí o Chris, irmão, você queria fechar voto em mim? Aí eles conversam, falam por muito tempo, mas aí no final das contas o Aquário junta as mãos e diz, vamos Aquário, que vão votar em grupo e tudo mais. Quase se matam, mas no final das contas tão junto. Aí o Fred ainda falou pro Christian, posso te dar um abraço? E o Christian não. Aí antes do paredão, o Christian tava sentindo que a batata dele tava assando, começou a andar de um lado pro outro da casa, chorando. O Gabriel tentou falar com ele e disse que não queria conversar. Aí a Bruna tava chorando e perguntou pra ele por que ele tava chorando. Ele disse que tava com raiva da Domitila e do Fred. E aí depois a Bruna vai lá pro deserto e aí fica, né, conversando com o pessoal de lá, falando sobre essa situação dela e da Paula. E aí é claro que deu treta, deu babado e deu polêmica. Pois muito que bem, minha gente. E daí que veio a votação. Que começou com a Amanda. Ela disse que ia imunizar o Sapato, porque era o único que ia, né, se sacrificar no jogo por ela e tudo mais. Mas o Tadeu revelou que ele já estava imune e por isso ela acabou imunizando a Aline. O Gustavo indicou o Guimê por estratégia de jogo e a Kay indicou a Paula por aqueles motivos que ela já tinha dito, que não dá certo, que às vezes acha ela exagerada, esse tipo de coisa. A votação foi aberta e foi por sorteio, tá? Começou com a Amanda votando no Nicásio pela rusga que eles tiveram, pelo lance da Bruna, por não entender o jogo dele. O Ricardo também votou no Nicásio porque se sentiu, né, desrespeitado lá no jogo da discórdia. A Bruna também foi no Nicásio, disse que não sente verdade nele e acha que ele tá sempre arquitetando. Ela disse, inclusive, que já descobriu qual era a conversa que o Sapato e a Amanda estavam tendo e ela acha que, inclusive, ele planta discórdia no próprio grupo dele, por isso acha ele com um jogo malicioso. A Aline votou no Nicásio.
Ela disse que teria outra pessoa, mas que vai se posicionar, porque muitas coisas acontecem e o jogo deles é super diferente, ela precisa se posicionar nesse momento. A Marvel, ela votou na Amanda pelo grupo dela, não tinha muita justificativa. Black também foi na Amanda, o Guimê foi no Nicásio, a Kay foi na Amanda também, pelo lance do grupo. E aí foi o voto do Chris. Ele votou no Fred e disse assim, olha, após o jogo da discórdia, eu fiquei pensando muito sobre a minha posição aqui dentro do jogo. Eu sou eu mesmo, eu vou jogar com a minha verdade sendo quem eu sou. Se a pessoa me atacou primeiro, eu tenho o direito de atacar. Hoje meu voto vai no Fred. No caso, no Fred Nicásio, né? O Gabriel Santana votou na Amanda pela dinâmica do jogo. O Sapato foi no Nicásio. A Larissa, o Fred Desimpedidos também foi no Nicásio. E aí o Aquário ruiu ao vivaço. Por quê? A Domitila foi votar e votou já pedindo desculpas pro grupo dela. Porque ela disse que ia votar no combinado que eles tinham combinado, que era a Amanda. Mas o fato do Chris ter votado de forma isolada, ela não ia mais votar na Amanda coisíssima nenhuma. Ela ia votar então no Chris. Eu tinha dito bem claramente que eu queria jogar em grupo. Mas o voto do Chris no Fred me desestabilizou. Isso pra mim é uma coisa muito grave. Nessas condições eu não consigo votar na Amanda hoje. E aí ela votou no Christian. A Sara também pipocou, minha gente, ao vivaço, ruindo ali, ó. Ela também disse que ia votar na Amanda, mas resolveu votar no Chris. Embora meu grupo tenha decidido votar na Amanda, eu consigo ver verdade. Eu sinto que ele manipula as pessoas com muita maestria. E Pan votou no Chris. A Paula foi no Nicásio, como já era de se esperar, e o Bruno também foi no Nicásio. Dessa forma, Fred Nicásio teve 11 votos. E como o Gustavo se livrou do paredão, o segundo mais votado entrava no lugar. Então, Fred Nicásio com 11 votos e Amanda com 5 votos foram pro paredão. Se juntaram ao Gaga, que estava pelo Big Fone, a Paula, que foi pelo superpoder da Kay, o Guimê, que foi pelo líder. E aí, minha gente, teve a prova bate-volta, que participaram Fred Nicásio, Amanda e Bruno Gaga. A prova do bate-volta era uma prova de etapas, como sempre, tá? Só que dessa vez eles tinham que escolher as portas. Só que essas escolhas eram feitas através de um sorteio na urna de cada fase, que o Dami segurava a tal da urna, tá? O Bruno disparou na frente, a Amanda ficou para trás, o Fred mais ainda, e não é que Fred Nicásio, minha gente, fez uma reviravolta e acabou vencendo? Pois é, Fred Nicásio vence a prova do bate-volta, escapa do paredão e dessa forma o babado é o seguinte, temos um paredão de Paula, Guimê, Bruno e Amanda. Quem você quer eliminar? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Só que enquanto isso, a Sara estava detonando a postura do Christian em relação a Paula. Ela disse que o Christian brincou que ficaria com ela na carência. Se era um teatro ou não, ele falou que não confiava nela, que ela era leve traço, passou informação pra gente. E numa brincadeira lá em cima, ele falou, a Bruna é claro que eu ficaria com ela. E a Paulinha na carência, né? E é claro que isso pegou muito mal. A Sara ainda sobre o Christian disse, antes ele falou, não voto na Paula. Depois quando a gente começou a desconfiar dela, ele falou, posso votar nela. Porque ele sabia que o nosso voto era em menor número e ele não ia se comprometer com ela. Babado. Bom, a madrugada vai ser longa, vai render. Eu vou estar de olho e claro que vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no canal. Te espero amanhã de manhã. Até mais, tchau, tchau.